Você já se sentiu traído por alguém em quem confiava plenamente? Imagine ser abandonado por sua própria família, por aqueles que deveriam te proteger. Essa é a história de José, o filho favorito de Jacó, cuja vida foi virada de cabeça para baixo por causa da inveja. Seus próprios irmãos, consumidos pelo ciúme, o venderam como escravo, pensando que estavam se livrando dele para sempre. Mas o que parecia ser o fim trágico de um jovem sonhador era, na verdade, o início de uma jornada extraordinária de fé, coragem e da incrível providência divina. Enquanto seus irmãos voltavam para casa com uma mentira nos lábios, José era levado para uma terra estranha, o Egito. Vendido, sozinho, despojado de tudo, ele poderia ter se entregado ao desespero. Mas dentro dele havia uma chama que não se apagava. Ele carregava consigo a fé em Deus e a certeza de que não estava sozinho. Essa fé seria sua bússola nos momentos mais sombrios que ainda estavam por vir. Mal sabia ele que cada passo doloroso o estava levando para mais perto de um propósito grandioso, um plano que nem em seus sonhos mais ousados ele poderia imaginar. No Egito, o destino de José o levou à casa de Potifar, um oficial de alta patente do faraó. Mesmo como escravo, José não se comportou como uma vítima. Pelo contrário, ele trabalhou com uma dedicação e integridade admiráveis. Tudo o que ele tocava prosperava. Potifar percebeu rapidamente que havia algo especial naquele jovem hebreu e logo o promoveu, colocando-o como administrador de toda a sua casa. José tinha encontrado um lugar de honra e respeito, mas a vida estava prestes a testá-lo de uma forma totalmente nova. A esposa de Potifar, vendo a beleza e a competência de José, tentou seduzi-lo repetidamente. Dia após dia, ela o pressionava. Mas a lealdade de José não era apenas ao seu senhor terreno, Potifar. Sua fidelidade era, acima de tudo, a Deus. Com firmeza ele respondeu: como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Sua recusa, no entanto, transformou o desejo dela em fúria. Humilhada, ela o acusou falsamente de tentativa de assédio. A palavra dela prevaleceu, e a fidelidade de José lhe custou caro. Ele foi despido de sua posição e lançado na prisão. Na escuridão da prisão, cercado por criminosos e pelo desespero, seria fácil para José perder a fé. Ele tinha feito a coisa certa e, mesmo assim, foi punido. Quantas vezes nos sentimos assim, injustiçados, abandonados, questionando se vale a pena ser íntegro? Mas foi exatamente ali, no fundo do poço, que o dom de José brilhou mais forte. Deus não o havia abandonado. Na prisão, ele começou a interpretar os sonhos de seus companheiros de cela, o padeiro e o copeiro do faraó. Suas interpretações se mostraram precisas, revelando que a presença de Deus estava com ele, mesmo no lugar mais improvável. José nos ensina que, às vezes, as maiores injustiças que sofremos são, na verdade, o caminho que Deus usa para nos levar ao nosso verdadeiro propósito. Anos se passaram. O copeiro foi libertado, como José previu, mas esqueceu-se completamente dele. José continuou na prisão, esperando, perseverando. Até que um dia, o homem mais poderoso do Egito, o próprio faraó, foi perturbado por 2 sonhos misteriosos. Ele sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e depois com 7 espigas de grãos cheias sendo devoradas por 7 espigas mirradas. Nenhum dos sábios ou magos do Egito conseguia decifrar o enigma. Foi então que o copeiro se lembrou do jovem hebreu na prisão que interpretava sonhos. José foi chamado às pressas perante o faraó. Imagine a cena. Um prisioneiro tirado da masmorra, de pé diante do rei. Mas José não demonstrou medo. Com humildade e confiança, ele disse ao faraó: não está em mim a sabedoria, é Deus quem dará a resposta. José então revelou o significado.
O Egito teria 7 anos de fartura abundante, seguidos por 7 anos de uma fome severa. Mas ele não parou por aí. Inspirado por Deus, ele apresentou um plano estratégico detalhado para que o Egito armazenasse grãos durante os anos bons para sobreviver à crise. O faraó ficou tão impressionado com sua sabedoria que fez algo impensável. Nomeou aquele ex-escravo, aquele ex-prisioneiro, como governador de todo o Egito, segundo em poder apenas ao próprio faraó. Isso nos mostra que, às vezes, os maiores desafios da nossa vida estão nos preparando para as maiores oportunidades. Como governador, José colocou seu plano em ação com maestria. Durante os 7 anos de fartura, ele supervisionou a construção de armazéns e estocou uma quantidade imensa de grãos. Sua administração sábia e previdente transformou o Egito na nação mais preparada do mundo para a crise que se aproximava. Quando a fome chegou, devastando todas as terras vizinhas, o Egito tinha comida de sobra. O que começou com um ato de traição, passando por escravidão e prisão injusta, culminou em uma posição de autoridade e salvação. José, o sonhador, agora era o salvador de nações. A história dele é a prova viva de que Deus pode transformar nossa maior dor em nosso maior propósito. Você já parou para pensar que os desafios que você enfrenta hoje podem ser a preparação para a sua maior bênção amanhã? A fome era tão severa que chegou até a terra de Canaã, onde a família de José vivia. Desesperado, Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar comida, sem saber que o governador que controlava todo o alimento era o mesmo filho que eles haviam vendido anos atrás. Quando os irmãos de José se curvaram diante dele, não o reconheceram. Mas José, sim. Ele viu diante de si os homens que o traíram. Ele tinha todo o poder para se vingar, para fazê-los pagar por todo o sofrimento que causaram. Mas ele escolheu um caminho diferente. José decidiu testá-los, não por vingança, mas para ver se seus corações haviam mudado. Ele os acusou de serem espiões, prendeu um deles e exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim. Ele queria ver se eles sacrificariam outro irmão como fizeram com ele. Ao longo de vários encontros emocionantes, José viu o remorso e a mudança genuína em seus irmãos, especialmente em Judá, que se ofereceu para se tornar escravo no lugar de Benjamim. Vendo isso, José não conseguiu mais se conter. Após muitas lágrimas e provas, ele se revelou: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Mas não se aflijam nem se culpem. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. O perdão de José não apenas quebrou o ciclo de dor, mas curou feridas profundas e transformou os piores erros do passado em um futuro de reconciliação. A notícia de que José estava vivo e era o governador do Egito chegou a seu pai, Jacó, como um bálsamo. O que era luto se transformou em alegria indescritível. José trouxe toda a sua família para o Egito, dando-lhes a melhor terra para viver. O reencontro foi um momento de pura emoção e cura. José, com sua sabedoria e posição, cuidou de todos eles, garantindo que não lhes faltasse nada durante os anos de fome. A história de José nos mostra uma verdade poderosa. Quando confiamos em Deus e perseveramos com fé, nossos esforços e bênçãos não beneficiam apenas a nós mesmos, mas transbordam para toda a nossa família e comunidade. José viveu uma vida longa e próspera no Egito, vendo seus filhos e netos crescerem. Ele nunca esqueceu suas origens, nem a mão de Deus que o guiou em cada passo. Ao morrer, deixou um legado que transcende o tempo. Sua vida é um farol de esperança que nos ensina que Deus é especialista em transformar injustiça em bênção, dor em propósito e traição em um grande plano de salvação. Então, o que podemos aprender com a incrível jornada de José? Aprendemos que,
Mesmo quando estamos no fundo do poço, nos sentindo traídos e esquecidos, Deus está trabalhando nos bastidores, nos preparando para algo maior. Aprendemos que a fé, o perdão e a perseverança são chaves que podem transformar qualquer situação, por mais impossível que pareça. E, acima de tudo, aprendemos que, no final, podemos olhar para trás, para as partes mais difíceis da nossa história, e dizer com a mesma convicção de José: o que parecia ser para o mal, Deus transformou em bem. Se a história de José tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem de esperança. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos inspiradores como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima.